Gostaria de falar aqui a respeito de alguns atributos divinos, algumas qualidades divinas que são compartilhadas com os homens. Os atributos divinos, eles se dividem em atributos naturais, que não são comunicáveis, e atributos morais. Esses Deus comunica aos homens, ao contrário dos atributos naturais que Deus não compartilha e nem comunica com ninguém. Os incomunicáveis são eles onipotência, onisciência, onipresença. Esses atributos aí, eles são únicos e exclusivos da divindade. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo é que detêm esses atributos. São únicos e exclusivos da divindade. Mas os atributos morais, que são muitos, Deus compartilha e comunica aos homens. Eu quero aqui abordar alguns atributos morais que fazem parte da natureza divina. E nós também podemos recebê-los da parte de Deus e manifestá-los nas nossas relações com os homens, na condição de homens e mulheres de Deus que somos. O primeiro atributo se encontra aqui em 1 de Pedro, capítulo de número 5, versículo 10. Atributo esse denominado de graça. Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus de graça e Ele quer comunicar isso aos seus filhos. 1 de Pedro 5,10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Esse Deus que é o Deus de toda graça, Ele quer dispensar da sua graça sobre as nossas vidas, que é o seu favor imerecido, para que nós possamos então enfrentar o que daí vier, dando bom exemplo, bom testemunho na condição de salvo e lavado no sangue de Jesus. Vamos a mais um atributo, que é o atributo da paz. Escritor aos Hebreus, capítulo de número 13, versículo 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da eterna aliança tornou a trazer dos mortos ao nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, o Deus da paz. Então, o nosso Deus é um Deus da paz e Ele quer nos proporcionar essa paz, que representa Ele mesmo, conforme está escrito em Isaías, capítulo de número 9, versículo 6. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Essa paz é a presença do próprio Jesus em nós. Deus quer nos dar desta paz, para que nós possamos ter paz com Ele, conosco e paz com todos. A paz com Ele é a paz dele, que é a paz interior, é a paz com cada um de nós mesmos e a paz com todos. Muito bem. O terceiro atributo é o atributo do amor, segundo aos Coríntios 13, 11, atributo do amor. Olha só, segundo aos Coríntios 13, versículo 11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer.
Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Deus de amor e Deus de paz. Deus é um Deus de amor. Ele quer gerar isso também nos nossos corações. Essa virtude profunda, singular, amor. Por isso que a Bíblia fala lá em Gálatas 5:22 que o fruto do Espírito é amor. Quando nós recebemos o Espírito Santo, que é o Espírito da promessa, prometido à igreja, Deus prometeu o Espírito Santo à igreja na figura do Abraão ainda. Chegou a fazer referência ao Abraão acerca dessa promessa. E Paulo ratifica isso dizendo que aqueles que são da fé, eles são filhos do Abraão e herdeiro segundo a promessa, que era a promessa do Espírito Santo que seria dado. Muito bem, então esse atributo do amor dispensa comentário, vai além da nossa imaginação. Deus é, portanto, um Deus de amor. Nós temos que ser pessoas que amamos a Deus e ao próximo, conforme Jesus nos amou, porque é isso que resume toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. O nosso Deus também é o Deus de toda a consolação, de acordo com 2 aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo 3. Esse versículo aqui é lindo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Deus é o Deus de toda consolação. Amém? E nós devemos nos colocar também como pessoas que estamos aí para consolar uns aos outros, para representar ombro amigo um para o outro, para estar orientando uns aos outros, manifestando solidariedade sempre que necessário, perdão, né? Manifestando bom senso, sabedoria, responsabilidade e tantos outros valores. Então, a consolação, que aliás é um dos títulos do Espírito Santo, Espírito Consolador. A consolação vem trazendo toda uma gama de benefícios virtuosos sobre as nossas vidas, porque o nosso Deus representa isso. O Deus de toda a consolação. Quem tem Deus tem consigo, da parte de Deus, essa qualidade de poder consolar os aflitos, os afligidos, os angustiados. A sequência vai falar, com a mesma consolação com que Deus nos alcançou, nós devemos alcançar os outros. Em quinto lugar, Deus é um Deus de paciência. Romanos, capítulo 15, 5. Deus de paciência, amém? Olha só, Romanos 15, 5. Ora, o Deus da paciência. Deus é maravilhoso, né? Nós temos que ser pacientes. A Bíblia diz que a paciência ela gera experiência, e a experiência não nos confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então Deus é um Deus paciente. Nós temos que ser pacientes também. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou seus ouvidos para mim e ouviu o meu clamor. Salmo de número 40, versículo 1. Ora, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. O nosso modelo é sempre Jesus Cristo. Ele viveu pacientemente no seu trato com as pessoas, e até na cruz a Bíblia fala que ele foi levado como um cordeiro, e como um cordeiro mudo não abriu a sua boca. Então nós precisamos ser pacientes. E Jesus triunfou com cada um de nós, não vai ser diferente. Vamos mais um, que é o atributo da esperança, o 15, 13 aos Romanos. Ora, o Deus da esperança
vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança, pela virtude do Espírito Santo. Então Deus de esperança. É o Deus de esperança, ou da esperança, e nós também devemos alimentar essa virtude com a ajuda de Deus, com a presença do seu Espírito Santo, que vai nos guiando em toda a verdade. Esse é um dos propósitos da presença de Deus nas nossas vidas, da presença do Espírito Santo de Deus. Então, é isso. E, finalmente, eu termino mostrando aqui para nós que Deus é um Deus da glória. Amém? É um Deus da glória. É o que está escrito aqui em Atos, capítulo de número 7, versículo 1, 2. Estevão respondeu: varões e irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela, vem para uma terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E ali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Então, Deus é um Deus da glória. E a glória é, de fato, um atributo que comporta todos esses demais atributos, porque existem mais atributos morais, a exemplo da verdade, da moralidade, da santidade. São atributos que Deus compartilha com o seu povo. O Deus da glória. Ele quer manifestar a sua glória sobre nós, nos dando a oportunidade de recebermos e absorvermos esses atributos morais para refletirmos o caráter de Cristo na terra. Então fica aqui essa palavra no contexto de atributos morais divinos que estão aí disponíveis a todo o povo de Deus. Um Deus que representa tudo isso e muito mais, ele quer compartilhar conosco todas essas benécias, esses benefícios, essas virtudes extraordinárias que não têm preço na vida de um homem, de uma mulher. Toda a glória seja dada ao Deus da glória. Valério Pontes, se inscreve, compartilha, vamos juntos evangelizar o mundo. Amém!